Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos hoje dar prosseguimento aos nossos estudos, nossas reflexões das tardes de domingo, acerca de assuntos diversos que a doutrina espírita aborda, traz para nós. Né? E hoje temos o grande prazer de ter os comentários do nosso irmão Zé Neto, que é da casa, né, que vai tratar um tema muito interessante, né? Viver em paz consigo no mundo atual. Inclusive, viver em paz consigo no mundo atual. Inclusive, eu, no Instagram, preparei uma enquetezinha no Story e coloquei a pergunta: é possível viver em paz, se manter em paz nos dias atuais, né, no mundo atual? E as respostas foi interessante, deu 78%, não foi uma multidão de pessoas, mas dizer percentual é melhor, para a impressão que foi milhares de pessoas. Não foram algumas pessoas, mas 78% das pessoas disseram que sim. E 22% disseram que não. Está certo? 22 com 78 vai dar 100, gente? Acho que está, né? Muito bem. Então, a gente tem aí a expectativa das pessoas. Algumas pessoas acham que não dá para manter. Outras acham que sim. E eu acho que essa enquete é interessante, que não tem resposta certa ou errada. É o que a pessoa sente, né? Eu acho que não dá para manter. Eu não estou conseguindo manter minha paz nos dias hoje. Outro vai dizer que sim, que consegue. E vai ter outros que talvez tenham respondido assim: às vezes eu consigo, outras vezes não. Mas então nós vamos ver com o nosso irmão Zé Neto se é possível a gente manter essa paz consigo mesmo nos dias atuais, né? E é sempre um assunto que merece nossa reflexão. Então, antes de começar, vamos conversar um pouquinho, né? Dar alguns avisos, né, a todos. Lembrar que nesse mês nós estamos começando a abrir o nosso irmão Zé Neto. Semana que vem vai ser comigo, o tema Despertando para a Imortalidade. No dia 21 vai ser com o nosso irmão Isael Júnior, que é lá do Centro Espírita lá Jesus de Carvão, né? Vai trazer o tema Pai Nosso. E no último domingo vamos ter a nossa irmã Daniela Padilha, que é da Casa Chico Xavier, que vai trazer o tema A Lição da Obediência. São esses os temas que vão ser abordados nesse mês de maio aqui no Maria Dolores. E o nosso grupo de estudos ele continua funcionando, tá, gente? Só que a gente funciona de 15 em 15 dias. No mês de maio, nós teremos nas sextas-feiras 12 e 26 de maio, às 19h30. O nosso estudo, para quem já está participando, é um grupo pequeno, mas que a gente não estuda por estudar, a gente estuda e produz alguma coisa, né? Por sinal, hoje a palestra do nosso irmão, ela não é que ela tenha surgido inteiramente do nosso estudo, mas ele aproveitou alguns elementos que a gente vem trabalhando no nosso estudo e aproveitou nessa palestra. E isso é importante para que a gente possa dar o objetivo, né, objetivar a nossa tarefa dentro de uma casa espírita, para que a gente não estude por estudar, vai somente vendo aqueles assuntos, mas sem produzir nada. Então, a gente pode produzir palestras, pode produzir posts, vídeos, algumas atividades de beneficência, tudo isso a partir de um estudo que a gente faz, que ele vai nos inspirar e a gente vai poder se preparar, estruturar e começar alguma atividade. Enfim, o nosso estudo funciona desse jeito, tá certo? Uns se adaptam melhor assim, outros preferem aquela de vir e ficar lendo e revisando os assuntos. Perfeito, mas aí cada lugar tem um jeito de trabalhar, né? Então essa é a proposta que nós estamos oferecendo e a gente está bem satisfeito com os resultados que estão surgindo. A gente vê que a discussão ela fica rica e vai aos poucos trazendo alguns resultados para nós, algumas entregas em termos de reflexão doutrinária. Bom, eu vou ler um texto aqui, que eu estou gostando muito desse livro, Agenda Cristã, é de André Luiz, o Espírito, e psicografado por Chico Xavier. E ele traz reflexões curtas, mas tão profundas, e eu gosto de compartilhar com vocês. Então, a reflexão de hoje, o texto é Mais Além. Nos diz André Luiz: não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter um valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz com o corpo sadio. Raciocínio claro é virtude, entretanto, é imperioso observar
Em que zona mental está você raciocinando? Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Então, essa mensagem me pareceu interessante para a gente observar que todos os recursos que a gente pede para ter saúde, pede para ter isso, para ter aquilo, tudo bem, é muito justo a gente pedir para ter as condições de viver bem e operar bem na vida. Mas muito mais importante do que isso é o uso que a gente faz dos recursos que estão à nossa mão. Seja eles quais forem. Temos direito a o que quer que a gente busque em termos materiais, temos todo o direito de correr atrás. Mas não esqueçando que o mais importante é o uso que a gente vai fazer dos recursos que estão na nossa mão. Ok, meus queridos? Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Eu vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por favor, venha fazer a prece inicial. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais uma tarde, estamos aqui reunidos para refletir, Senhor, e receber do nosso irmão Zé Neto esses ensinamentos que sempre são bem-vindos. Pedir a Deus que nos proteja, nos ilumine, que tenhamos uma excelente semana, que os irmãos encarnados e desencarnados sejam abençoados. Olha por todas as pessoas que sofrem, as pessoas respeitando as diferenças e aceitando a dor, e com ela a gente aprende muito mais. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tem acontecido conosco. Que tenhamos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E assim, meus caros amigos e amigas, vamos dar início ao nosso trabalho, então com a palavra do nosso irmão Zé Neto, com o tema Viver em Paz Consigo no Mundo Atual. Boa noite. Aliás, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Eu falo mais à tarde do que à noite, do que à tarde, e no automático saiu. Boa noite. Mas que esta tarde, inclusive, uma belíssima tarde em Caruaru, um azul bonito no céu, um sol bem reconfortante, né, que nós que estamos aqui presentes saindo das nossas casas, viemos para cá, tivemos a oportunidade de compartilhar, né, enquanto aqueles que estão nos ouvindo, né, a qualquer momento, através das redes sociais, também se sintam acolhidos por essa paz que nós vimos aí no caminho para cá. E o tema que a gente resolveu tratar aqui na tarde de hoje, a palavra central do tema, paz, é uma palavra que se escuta muito na casa, né? Tanto que na saudação, no exódio, na saudação feita por Alain, ele diz a paz, né? Eu sempre não tenho muita criatividade para abrir e encerrar as nossas conversas, não, sempre a paz de Jesus no começo e que a paz permaneça conosco no final. Então, assim, a paz ela é muito frequente, né? Nas nossas falas e na fala de todo mundo que chega aqui na frente para conversar com todo mundo. Mas o que vem a ser a paz? Acho que a primeira coisa para saber se nós podemos viver em paz conosco mesmo, com a gente mesmo, é saber o que é a paz. Quem nunca ouviu, ou quem nunca falou, ou quem nunca já disse, estando em casa, quando o menino estão lhe aperreando em algum momento, eu não tenho um minuto de paz dentro de casa, né? Quem nunca já não disse ou já ouviu alguém dizendo isso? Eu não tenho um minuto de sossego, eu não tenho um minuto de paz. Quando eu chego em casa eu só quero ter paz, e aí fica essa confusão dentro de casa, né? Então, geralmente, nós usamos a palavra paz como sinônimo de deixa eu quieto,
deixa eu ficar quieto, não me traga nenhum problema não, deixa eu ficar em paz. Ou numa visão maior, né, sem ser essa nossa visão, nós estarmos nessa paz, nessa tranquilidade, a gente tem paz como sinônimo de guerra, aliás, como antônimo de guerra, né? Você tem a paz, os países estão em guerra, todo mundo ora pela paz, ou seja, que eles não briguem mais, né? Ou então, ainda que não esteja em guerra, mas um país como o nosso, que a violência urbana é muito grande, aí se diz o quê? Né? Era tão bom que o nosso país vivesse mais em paz, né? Ou seja, sem tantos crimes, sem tanta violência urbana. Então, geralmente são nesses sentidos que a palavra paz ela é empregada. Mas, via de regra, o que é que a gente entende, já que o foco é viver em paz consigo? Via de regra, o que é que a gente entende como paz? Nossa, quando eu digo eu estou em paz, é porque eu não estou com tantos problemas. Não, nossa, eu estou numa paz tão grande, nada está me aperreando, nada está... Mas é só isso ou é isso? E também outras coisas, paz. É o nosso objetivo no estudo de hoje aqui. E para mostrar, né, um exemplo bem forte do que seja você estar em paz, independente do que esteja acontecendo com você, eu gosto de trazer um exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que foi retratado inclusive naquele filme, né, que traz a história dele, enfim, alguns episódios, mas para a gente entender, né, toda a missão e tudo aquilo que foi Bezerra de Menezes. Ele estava em casa num dia à noite e a sua filha estava doente, estava bem doente, estava com febre e tudo. Ele era médico, ele medicou a filha, estava lá tomando, tinha mais gente em casa, e batem até a sua porta pedindo ajuda. Batem, a pessoa vai lá dizer que tem uma outra pessoa, um terceiro, que está muito doente, está muito ruim naquele momento e precisava dos cuidados de Dr. Bezerra de Menezes. E ele volta-se para dentro de casa, a filha está medicada, está doente, mas está medicada, está assistida, ele não estava só ele, a filha em casa, e ele pega, Dr. Bezerra, né, estamos falando de coisa de mais de 100 anos, o médico andava com aquela maletinha, pega a maletinha dele, médica, e vai atender esse chamado que ele recebeu. E aí depois ele é questionado, mas sua filha está doente, você vai sair de casa? E aí ele diz, mas ele está doente, ela está medicada e ela está assistida, ela não está só, ele não vai deixar ela sozinha, ela está assistida, tem gente em casa tomando conta dela. Naquele momento, o que ele podia fazer por ela, ele fez, mas tem outra pessoa que está precisando de sua ajuda. Ele sai e vai ajudar a outra pessoa. E por que eu gosto de pegar esse exemplo como, para mim, um grande sinônimo de paz? Porque ele estava em paz com ele mesmo naquele momento, a ponto de a pessoa que talvez ele mais gostasse, né, é uma suposição minha, mas das que mais ele teve esse apreço, e aí teve por a gente, que é um filho, ele saiu ali, mas entendeu que naquele momento outra pessoa também estava precisando bastante dele. Ele, em paz consigo, saiu e foi resolver. E por que eu gosto desse exemplo? Primeiro, porque ele serve para mim, né? Porque quero tirar de tempo um filho doente, me tira bastante de tempo. Segundo, porque era preciso ele ter paz aí por dois motivos para tudo isso que aconteceu. O primeiro é estar em paz com a sua consciência de que ele fez o que ele tinha de fazer com a filha, mas principalmente ele não estará abalado emocionalmente falando a ponto de poder ajudar outra pessoa naquele momento. Por que eu gosto tanto desse exemplo? E falando assim, para mim, porque uma das coisas que mais me tira do sério é um filho doente. Então, eu assumo, não há problema, né, de a gente se mostrar como a gente é, eu assumo que, não vou dizer que isso não aconteceria comigo, mas a imensa possibilidade é que eu não saísse para fazer esse socorro. Né? Eu não sou médico, mas assim, sei lá, alguém que precisasse de alguma coisa e fosse me chamar naquele momento, eu não iria, porque eu estaria primeiro achando que eu estaria faltando o meu filho, minha filha, enfim, e segundo, eu não estaria em estado emocional de paz para conseguir ajudar outra pessoa. Claro que o Dr. Bezerra de Menezes, né, a gente analisando aqui, é um espírito bastante evoluído, enfim,
Eu não estou querendo me comparar a ele, mas é uma situação que acontece e que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer dia, em qualquer momento. Então eu gosto desse exemplo para mostrar que assim, esse para mim é um exemplo claro de como é você estar em paz consigo, independente do que esteja acontecendo ao redor. Já dando um spoiler do que vai ser o encaminhamento que a gente vai dar aqui, né? Adiantando um pouco o encaminhamento que a gente vai dar aqui para o conceito de paz. Pois bem, mas então voltando, eu gosto de dois conceitos, um de André Luiz e um de Emmanuel, para nos dizer o que seja paz. Veja que esses conceitos dele, que nós vamos trazer aqui as definições dos dois, esses conceitos deles não afastam os outros, mas seria sob um ponto de vista dos ensinamentos espíritas, dos ensinamentos à luz do Evangelho, do que seria você manter-se em paz. E veja que o ponto em comum entre os dois, entre as duas definições, é que a paz não vai ser a ausência de problema, que é uma coisa que a gente associa bastante, né? Quer dizer que eu só vou ter paz na minha vida se eu não tiver problema. Então ninguém nunca vai ter paz na vida, né? Porque problema todo mundo vai ter. Não há essa pessoa que não tem um problema em sua vida. Se ele não for financeiro, ele pode ser emocional, ele pode ser no trabalho, ele pode ser no relacionamento, ele pode ser das mais variadas formas. Mas sabemos, né? Problema todo mundo tem. Pois bem, no de André Luiz, que está no livro Ação e Reação, ele diz o seguinte, e aí o comecinho, vocês vão ver esse ponto de ligação entre as duas definições, de André Luiz e de Emmanuel. O comecinho é muito parecido, para a gente ver que assim, não é você não ter problema. Ele diz assim, a paz não é uma inércia, ou seja, não é aquela ausência de qualquer coisa, não é aquele, não está acontecendo nada, não é isso. Ele diz, é o equilíbrio entre a fé, a confiança em si, pela vitória do bem. Esse é o conceito mais resumido. Ele fala maior, eu tenho uma resumida aqui para a gente analisar. Então veja aqui, não é a inércia, uma paz hoje não está acontecendo nada comigo, então hoje eu estou em paz. Não é isso, paz. Porque pode não estar acontecendo nada e você não está em paz, na sua consciência, na sua mente. E é o equilíbrio entre fé em Deus e a confiança em si mesmo. Fé em Deus e confiança em si mesmo. Então veja que ele associa essa fé em Deus, ou seja, essa fé, essa confiança que nós temos em Deus, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, porque é muito fácil a gente ter fé em Deus quando não há problema em nossas vidas. Ele não está dizendo que não tem problema, ele está dizendo que é você manter-se na fé em Deus, independente do que esteja acontecendo em sua vida, e confiança em si mesmo. Então ele também coloca sobre a nossa responsabilidade mantermos em paz, a gente se manter em paz. Veja que ele diz confiança em si mesmo, mas juntando essas duas coisas para quê? Pela vitória do bem. Então veja que ele coloca em nossa conta, tanto por confiarmos em nós mesmos, como por termos fé em Deus, a vitória do bem. Isso é ter paz. Na de Emmanuel, talvez ele seja mais explícito, ele começa dizendo, o livro Fonte Viva, ele diz, não é indolência do corpo, ou seja, não está acontecendo nada. Veja que é bem, como eu disse, é bem parecido que eles trazem os dois conceitos. Então assim, um diz, olha, não é inércia, e o outro diz, olha, não é a indolência do corpo, não é isso, é a saúde e a alegria do espírito. Nós sabemos que qualidades, defeitos e conhecimentos não são da matéria, são do espírito. Nós sabemos disso, né? O espírito, que é o princípio inteligente, é ele que detém o conhecimento, ele que tem qualidades e ele que tem defeitos. Então veja que ele diz, ele não coloca no corpo físico, a paz, ele joga para dentro do espírito. Ele diz, é a saúde e a alegria do espírito. Mas aí o espírito ele vai permanecer alegre e saudável só se não ocorrer problema. Aí volta ao mesmo questionamento que eu fiz antes, né, que a gente se fez antes. Mas quem é que não tem problema? Então veja que tira da nossa vida material o que está acontecendo, o conceito de paz, e joga para dentro do espírito. É uma questão, e aí uma expressãozinha que é muito usada, e aqui eu acho que ela é
bem objetiva para a gente entender o que é a paz nesse conceito. É um estado de espírito. A paz é um estado de espírito. Então pouco importa, ou não importa tanto, o que esteja acontecendo em minha vida. A paz é um estado de espírito. É como a gente vai se sentir, se nós estamos em paz ou não. E aí vem num aprofundamento a esses dois conceitos de André Luiz e de Emmanuel, e disse: paz é como está a sua consciência. É como está a sua consciência. Ora, o julgamento de consciência é um julgamento individualizado. Ninguém julga a consciência de ninguém. Se eu fiz alguma coisa antes de errada na vida, e hoje em dia, como a gente também costuma usar a expressão, pesa a minha consciência, sou eu comigo mesmo. Só que esse julgamento de consciência por uma coisa que eu fiz errada anteriormente, ele pode me tirar a paz, ou eu posso aprender com esse erro que eu cometi. Então, quando se fala do julgamento de consciência, o exemplo sempre fica mais fácil para a gente entender. Eu gosto muito de uma passagem que tem no livro que Alain me emprestou quando ainda morávamos anos em Recife e frequentávamos uma casa espírita de lá, que é o livro Ressurreição e Vida. O livro Ressurreição e Vida, ele traz várias histórias com vários aprendizados e ensinamentos em todas essas histórias, mas tem uma que me chama bem a atenção, que eu acho que lá nos primórdios dos nossos encontros, eu falei aqui na casa, ainda na outra série, que é a história do paralítico de Kiev. Kiev, que é hoje mais famosa ainda por todos, porque é a atual capital da Ucrânia, que está em guerra, não está em paz. E a época da história, que a história se passava, ela era ainda do Império Russo. A Ucrânia não era um país independente. Pois bem, resumidamente, para a gente focar, é uma história grande, muito ensinamento, mas resumidamente para a gente focar na paz e na consciência, o que é que nos interessa dessa história? Essa história trata de um jovem rico, de uma família muito poderosa, naquela época, cheio de orgulho, cheio de vaidade, que termina numa guerra que ele não precisava ir, mas que terminou indo para ter os louros da vitória para cantar depois, terminou contraindo uma doença que o deixou paralítico. Então esse jovem ele ficou paralítico. E isso o revoltou profundamente, além da própria doença em si, das dores que ele sentia tudo, ele ficou extremamente revoltado, porque isso aconteceu com ele, como se costuma dizer, no auge da idade, na flor da idade. E como ele era dono de a família dele era dona de grandes propriedades naquela época, ele ficou sabendo, por conta de uma conversa lá, de pessoas que moravam nas terras do seu pai e que tinham problemas mais sérios do que o dele, e que ele resolveu começar a conhecer essas pessoas. Então ele conhece várias pessoas, um total de 4, na verdade, ele conhece pessoas que têm situação de vida muito piores do que a dele. A última pessoa que ele conhece dessas 4, que é onde vai chegar na paz e na consciência, a última pessoa que ele conhece das 4, veja que ele era paralítico. Essa pessoa era tetraplégica, então só havia movimentos do pescoço para cima, ele era tetraplégica, cega, tinha hanseníase, que na época nem se tratava com esse termo, chamava de lepra, ele era leproso, e era extremamente miserável. Financeiramente, ele vivia da ajuda de terceiras pessoas, na verdade, para tudo, já que nem sozinho ele conseguia fazer nada. Então veja que, diante do quadro de saúde dele, que era, vamos usar um apenas ali entre aspas, mas que era apenas paralítico, essa pessoa era muito pior do que ele, materialmente falando, em questão de saúde do corpo físico. Só que era uma pessoa extremamente resignada, falava passagens do Evangelho, falava coisas bonitas, e aquilo ali foi meio que deixando ele perturbado com aquela história toda. Como é que uma pessoa vive em situações tão precárias, muito piores do que a minha, e tem essa calma que eu não consigo ter? E aí, quando ele vai embora, a secretária dele, a secretária pessoal que ajudava ele a fazer as coisas, acompanha ele nessas visitas, enfim, nessas viagens. E quando eles dois estão voltando para casa, ele faz o seguinte questionamento: como é que uma pessoa dessa é desse jeito? Ele é quase que revoltado, porque não era para a pessoa ser daquele jeito, era para ela ser mais revoltada do que ele, já que a situação dele era pior.
E ele pergunta, né, como é que ela é desse jeito? Aí a frase dela, eu tento levar isso na minha vida, que tem tudo a ver com a nossa mensagem aqui hoje. Ela só olha para ele e diz, quem tem a consciência tranquila vive feliz. Veja que frase pequena, curta, mas extremamente marcante. Quem tem a consciência tranquila vive feliz. Ou seja, nesse primeiro sentido que a gente está estudando aqui, né, nesse sentido um pouco mais profundo, para a gente levar desse ensinamento para sempre em nossas vidas, a paz é um estado de espírito de acordo com a nossa consciência. Se aquele homem que tem tantos problemas de saúde, tantas dificuldades materiais da sua própria manutenção, tem muito mais calma na sua existência do que ele, é porque ele está tranquilo de consciência. E aí, trazendo para a gente, né, vamos sair, sei lá quantos 1000 quilômetros a Ucrânia está da gente, né? Não somos paralíticos, não temos o problema do outro lá, vamos voltar para todo mundo para cá agora. Então, quando a gente chegar aqui no nosso dia a dia, que a gente vai tentar fazer essa reflexão de consciência para ver, eu estou em paz ou não estou em paz? O que tira a minha paz interior, esse meu estado de espírito que era, como eu devia me sentir para estar em paz comigo mesmo? Ora, somos criaturas em processo de evolução, todos nós sabemos disso perfeitamente. E que a gente já errou, que a gente erra, e muito possivelmente, estou adivinhando o futuro de ninguém aqui não, né? Mas que a gente vai errar ainda. Não somos perfeitos ainda. A gente tenta, nós tentamos ser pessoas melhores, a gente tenta fazer o bem, mas é fato, provavelmente a gente ainda vai errar nessa atual caminhada mesmo, na atual existência a gente ainda vai errar. Então esse julgamento de consciência, e aí eu vou agora, para a gente entender como seria esse julgamento de consciência, vou me valer lá do Livro dos Espíritos. Sabemos que o Livro dos Espíritos é o livro de perguntas e respostas, e que a imensa maioria das respostas ela não vem assinada, né? Quem foi o Espírito que deu a mensagem, mas uma ou outra vem. E tem uma resposta que é Santo Agostinho que deu, lá no Livro dos Espíritos. E nessa resposta, naquele jogo de perguntas e respostas que Kardec fazia, né, para entender melhor as coisas, estava se falando de se melhorar. Como se melhorar? Aí eu vi a resposta da espiritualidade superior, tudo. Aí tem um momento que Kardec faz o seguinte questionamento. Certo, eu entendi. Claro que sempre é aquela história, né? Não são com essas palavras são minhas, né? Porque eu não decorei exatamente como está escrito lá. O que interessa é o conteúdo. Aí Kardec faz o seguinte questionamento. Certo, eu entendi que a gente precisa fazer a reforma íntima. Mas como eu vou saber em que eu posso me melhorar? Aí é a mensagem, a resposta é a mensagem assinada por Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: faz o que eu fazia quando eu estava entre vocês. Essa passagem, esse começo da resposta dele quer dizer o quê? Quando ele estava aqui encarnado, caminhando no espírito, dando a resposta àquela pergunta. Ele já no plano espiritual. Aí, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu estava aí entre vocês, ou seja, quando eu estava com o Santo Agostinho, ou no caso, o santo veio depois, né? Quando eu estava com Agostinho, no caso, eu fazia o seguinte: toda vez de noite, quando eu deitava, botava a cabeça no travesseiro, eu fazia uma reflexão do meu dia. Naquele dia, o que foi que eu fiz que possa ter causado um mal a alguém, que possa ter prejudicado alguém, ainda que tenha sido sem a minha intenção, ou que eu possa ter produzido um mal, ainda que seja por eu não ter feito alguma coisa. Então, nessa reflexão diária, ele tentava ver o que ele fez de errado, para dali para frente ele tentar, se ainda fosse possível, corrigir o erro, ou pelo menos não errar novamente. Que isso é um processo que a gente faz para o quê? Para nos melhorarmos. Então, para a gente atingir esse estado, claro que também estamos falando, né, de outro espírito muito evoluído, mas para a gente fazer essa análise de consciência, para saber chegar nesse nível de paz, que é o que a gente se propõe, que é o que a gente deve perseguir, deve procurar, é estar de bem com a nossa consciência. É a gente parar, analisar, o que eu já fiz de mal contra alguém? É possível ainda eu corrigir? Se for, pronto, vou tentar corrigir. Se não for e ainda estiver ao meu alcance, vou tentar pedir uma desculpa e dali para frente vou procurar não
não errar mais. Porque muitas vezes, mesmo a gente atingindo um nível de consciência, né, de reflexão, de que fez um mal a alguém, mas aquilo ainda não é possível ser corrigido, ou não é mais possível ser corrigido, o simples fato de você já enxergar naquilo que foi um equívoco já é um grande avanço, né, para a gente conseguir mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, né, ainda que não esteja mais ao meu alcance conseguir corrigir aquele erro que eu cometi. Então veja aqui, nessa história do paralítico de Kiev e nessa reflexão de Santo Agostinho, eu vejo bem essa questão desse primeiro aspecto que nós estamos falando agora sobre o que é ter paz, que é uma questão interior, é uma questão de consciência, é uma questão de a gente estar bem consigo mesmo, né? Estar em paz consigo mesmo, a gente estar bem no nível de consciência. Mas o outro nível o outro conceito de paz que a gente tem, aquele que é o mais comum, aquele que a gente falou, também é uma coisa que pode ser estudada, trabalhada e administrada por a gente. A questão dos problemas. E no mundo atual, é possível a gente viver em paz? Porque quando a gente coloca assim, no mundo atual, então eu já estou tirando essa esfera de saber se está paz, se eu tenho paz ou não, de dentro de mim, eu boto o mundo ao meu redor. Porque se eu fico só no nível de consciência, o mundo pode estar se acabando aí. Mas se eu estou em paz, não pouco importa. Mas nós estamos inseridos no mundo, né? Nós estamos aqui, nós somos seres feitos para nos relacionarmos, né? Nos relacionamos uns com os outros, que a gente passa pelas nossas provas, expiações, a gente ajuda e é ajudado, a gente evolui ou não. Então nós somos seres que precisamos manter os nossos relacionamentos interpessoais, porque é nessa lida diária que a gente evolui. Então a gente não pode só ficar na paz no nível de consciência. E o que acontece ao meu redor? Isso é capaz ou não de me tirar a paz? Então vamos lá. Nessa segunda fase, né, do nosso estudo aqui, vamos lembrar, é interessante que esse tema ele está gravitando. Acho que as últimas 3 ou 4 palestras assim que eu fui estudar e preparar, toda vez eu chego nesse tema. Então não vou detalhar nem contar as historinhas, que vocês já estão cansados de ouvir as historinhas, mas é a questão dos tormentos voluntários, que tem lá no capítulo que fala de bem-aventurados os aflitos, né, os nossos bem-aventurados aflitos, as aflições, os problemas. Tem o tópico que é tormento voluntário, que pegando as palavras tormento e voluntário, transformando em outras para a gente entender, são os problemas que você procura para você mesmo. E lá no final tem uma frase que eu acho fantástica. O que são esses tormentos voluntários? Porque você parar para pensar, se tormento voluntário são problemas que eu procuro para mim mesmo, claro que eu não procuro problema para mim mesmo. Quem em sã consciência vai procurar problema? Basta os outros que já chegam. Por que eu vou procurar mais problema? Mas procuramos e sequer nos damos conta de como procuramos. Que é quando nós não nos contentamos com o que temos, invejamos o que não temos, ou procuramos ser mais, parecer mais do que somos. Então, isso são tormentos voluntários. E aí eu para não ser repetitivo nas historinhas, eu comecei a pensar, não, vou procurar outro exemplo aqui para a gente entender o que é o tormento voluntário. Aí resolvi pegar um exemplo de tormento voluntário, que também foi, ainda que não for o foco do nosso estudo aqui, mas foi citado aqui no nosso estudo, que é o celular. O celular é um tormento voluntário, em certa parte, é sim, principalmente quando a gente fala do modelo do celular. Isso é um tormento voluntário em nossas vidas. Veja, eu não conheço todos que estão aqui, mas imagino que todo mundo aqui tem um celular, né? Porque hoje em dia é um bem fácil de ser adquirido. Então eu imagino que todo mundo aqui tem um celular. Então o exemplo que eu vou dar aqui, não se sintam ofendidos, porque eu não sei a marca dos celulares de vocês, então não se sintam ofendidos. É um exemplo e eu peguei o celular por ele ter esse alcance de conseguir todo mundo ser envolvido no exemplo, mas que poderia ser qualquer outra coisa, tá? Mas foi um exemplo que eu achei que ele porque é um tormento, porque eu peguei o celular para um tormento voluntário. Por 2 motivos. O primeiro desses motivos,
é o tal do modelo do celular. Quando o celular foi lançado há 30 anos, dá quanto? 90 e... não, então é menos, dá 93, né? Foi no final da década de 90, 96, 97 começaram, 95, 97 começaram a surgir os primeiros celulares, que era o famoso tijolão, né? Enorme celular assim. E qual era a única coisa que ele fazia? Era o motivo da sua criação: receber e fazer ligação. Era o telefone, em vez de você só ter um fixo, agora você tem um celular que você conseguiria sair para falar com ele. Uma revolução na maneira da gente se comunicar. 25 anos depois, vamos arredondar para 25 anos depois, o celular faz uma infinidade de coisas, inclusive continua fazendo e recebendo ligação. Só que hoje em dia, o tijolão é coisa do passado, né? É peça de museu. E hoje em dia, a quantidade de modelos novos que aparecem com a mesma marca, ela é muito rápida. É muito rápido que acontece essa troca de modelos, de atualizações que, de uma atualização para a atualização anterior, é uma cor que só um gato consegue enxergar. Pronto, vai ter naquele celular, então, um novo modelo. O que é que acontece com isso? Muitas pessoas fazem do celular, do celular de última geração, o seu objetivo de vida. Eu tenho que ter um celular, um último celular de determinada marca, seja qual for a marca. Eu tenho que ter aquele último celular, porque ele é o que representa o de mais moderno que existe no mundo. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui não é que você não possa ter esse celular. Você pode, também foi objeto dos nossos estudos aqui, você pode ter esse celular, desde que isso não vire o seu objetivo de vida e que isso não lhe traga um tormento voluntário, financeiro, né, de brigou com alguém que você se relaciona porque você queria, a pessoa, não, vamos focar esse dinheiro em outra coisa, né? Então, não é que você não possa ter, mas ter aquele celular, o que foi que trouxe junto com o celular aquilo para a sua vida? Se daquele modelo para 3 modelos para trás, um exemplo assim aleatório, ele continua fazendo as mesmas coisas, inclusive as coisas que você usa e que você precisa no celular. E a outra coisa é que o celular, um outro tormento voluntário que ele nos traz, muita gente usa o celular para trabalhar, mas muita gente usa o celular, não com esse fim, né? É só uma brincadeira, usa o celular para atrapalhar o trabalho, né? Porque o celular faz a gente desfocar muito das nossas atribuições. E volto a dizer, toda vez que eu estou falando mal aqui, eu estou falando mal de mim, tá, gente? Então vocês sabem que isso acontece comigo, tá? Não estou falando dos outros nem de vocês, não. Com o celular a gente desfoca muito no trabalho. A gente desfoca no trabalho, a gente perde tempo. Quando vai ver, eita, eu não peguei o celular. Às vezes alguém pergunta a hora a você. Você tira o celular do bolso, da bolsa, ou de onde ele estiver. Eita, chegou uma notificação, você guarda o celular e não responde qual foi a hora que a pessoa perguntou. Por quê? Porque você desfocou. Então o uso do celular também é um tormento voluntário. É um tormento voluntário. Porque a gente se deixa aprisionar pela facilidade, pelo aquele mundo fantástico. Eu não estou criticando, eu tenho celular também. Não estou criticando quem tem celular, não. Eu estou trazendo para a gente duas realidades do uso e de que modelo eu tenho, que são tormentos voluntários, e isso tira muita paz das pessoas. Então é uma coisa externa que vai tirar a minha paz, porque aí depois, uma coisa que eles fizeram que eu achei fantástica foi aquele aplicativo que diz quanto tempo você passa no celular, a média diária, né? Uma vez por semana ele diz, ó, na última semana você usou X horas por dia de média. Eu acho isso fantástico porque você consegue, você olha assim, não acredito. Porque veja, se um dia tem 7, se uma semana tem 7 dias, basta você ficar, e não é difícil ficar não, viu? 4 horas de média por dia no celular dá 28 horas. É mais de um dia inteiro que você tivesse parado, e o dia tem 24 horas, tivesse ficado mais de um dia inteiro só olhando o celular. É muito tempo. Claro que há pessoas que trabalham no celular. Veja, volto a dizer, eu uso o celular, né? Você está falando para não parecer que eu estou falando assim, eu uso o sinal de fumaça. Não é isso, eu uso o celular, tá? Não é isso, é só para a gente fazer essas reflexões de como tem coisas no nosso dia a dia que tiram a nossa paz e é um tormento voluntário. Você se colocou naquela situação. E aí, vem Emmanuel, no livro Calma,
que uma mensagem que é paz em nós. Paz em nós. E ele nos traz algumas coisas que também nos tiram a nossa calma. E aí ele começa falando o seguinte: o julgamento dos outros. O julgamento dos outros é uma coisa que tira a nossa calma. Mas fulano disse isso de mim, mas eu não sou assim, mas não sei o quê. E aí tem outra, eu não gosto muito de ditado não, mas esse até vem a calhar no assunto aqui, que diz assim: o que uma pessoa fala do outro diz mais dela mesma do que do outro. Então esse julgamento é que a gente se preocupa mesmo, né, com o que os outros falam ou deixam de falar aí da gente. Isso nos abala, mas é uma coisa que está fora da gente. Ora, fulano fala muito mal de mim. Não há nada que eu possa fazer com ele diretamente que vai impedir ele de continuar falando mal de mim. Então eu não posso deixar isso me abalar. E como eu me blindo para não deixar isso me abalar? Aí a gente voltou para o primeiro conceito de calma. É um estado de espírito, é a consciência. Se o que você faz, você acha que é o correto, é o que você se esforça para tentar ser uma pessoa de bem, então não importa o que ele vai falar. Até porque você sabe, fazendo certo, fazendo errado, ele vai falar. As pessoas vão falar de maneira geral do mesmo jeito. Então assim, não se preocupe com o julgamento dos outros. E Emmanuel traz isso nessa mensagem. E aí eu gosto de lembrar de uma linha de filósofos gregos, os estoicos, que eles falavam assim: nós não devemos, eles levavam até bem radicalmente isso, mas serve um ensinamento, nós não devemos nos preocupar com o que, não nos preocupar tanto, digamos assim, com o que está fora da gente, com o que não está no meu controle. E o que os outros falam de mim não está no meu controle. Eu não posso deixar que o julgamento dos outros abale as minhas estruturas, porque não depende de mim o que eles vão falar ou deixar de falar de mim. E aí tem uma série de coisas, né? Coisas que não, na mensagem de Emmanuel também, coisas que nós não podemos mudar. E aí eu gosto de trazer, né, a questão do tempo na nossa paz. Como o tempo influencia no nosso estado de espírito, de nos mantermos em paz. Como assim o tempo? Hoje estamos vivendo o presente, né? Nós sempre vivemos o presente. Sempre. Não tem como a gente viver o passado, não tem como a gente viver o futuro. Nós estamos vivendo o dia de hoje. E o presente, no espaço temporalmente falando, é o único momento que você deve ter um controle. O único. Então, se eu quero ser uma pessoa boa, eu tenho que ser uma pessoa boa hoje. Não tem como eu quero ser uma pessoa boa há 5 anos, como eu fiz isso. Não posso. Eu não posso ser uma pessoa boa há 5 anos. Eu tenho que ser uma pessoa boa hoje. Eu posso até ter um planejamento de que eu quero continuar no futuro sendo uma pessoa boa. Mas quando eu posso ser uma pessoa boa? É hoje. Então, o que tira a nossa paz? O passado e o futuro. Nós vivemos muito em função do passado e do futuro, quando a oportunidade que a gente tem de tentar manter-se em paz é hoje. Então, se eu cometi um erro no passado, como eu falei há pouco, e cometemos, se eu cometi um erro no passado, e eu fico o tempo todo me remoendo e pensando naquilo, isso atrapalha o meu presente. Isso atrapalha a forma como eu lido com as coisas hoje em dia. Então, eu preciso ser bem resolvido com o meu passado. Errei. Admito que errei, excelente. Você baixou o orgulho e admite que fez uma coisa errada no passado. Preciso aprender com esse erro para que ele não se reproduza. Mas eu não posso viver em função do erro do passado, porque isso vai atrapalhar esse sentimento de culpa. Lembra que lá no começo da nossa conversa foi que a gente falou que a gente, pesou a minha consciência, eu fiz uma coisa errada. Então que a gente aprenda, quando essa consciência pesa, que a gente aprenda com os erros do passado, mas que a gente use o passado para aprender e não para se culpar. Imagina então, se só nessa vida, não estou nem sei o que eu fiz de errado, até a gente até imagina, né? Mas nem sei o que eu fiz de errado em outras vidas. Mas imagina
se tudo que eu fiz de errado nessa vida, eu fico colocando aqui no meu ombro e tento andar com isso, esse sentimento de culpa aqui. Eu não ando, eu não vou nem conseguir ficar em pé, eu vou cair. Porque a gente já errou muito. Então eu não posso carregar esse sentimento de culpa o resto da vida. Primeiro, porque não vai adiantar eu carregar esse sentimento de culpa. E segundo, você deixa de viver o presente. Deixa de tentar manter-se em equilíbrio, ou seja, em paz. E o futuro é outra coisa, né? Que faz muito a gente perder o tempo presente. Né? A questão da ansiedade. Veja, nós temos que não ser radicais na interpretação disso que a gente está falando aqui. Não é você ter uma amnésia e esquecer tudo o que aconteceu na sua vida de errado. Não, não é isso. É você saber administrar o passado, aprendendo com ele para o hoje, para o agora. E não é que a gente não tenha que ter um planejamento futuro. Podemos e devemos nos planejar para o futuro. O que não podemos é esquecer de viver o presente só pensando no futuro. Porque tem gente que é assim, né? Uma pessoa muito próxima a mim, quando a pessoa diz uma pessoa muito próxima a mim, já sabe que é da família, né? Uma pessoa muito próxima a mim, a gente, vamos fazer isso. Sei nem se eu vou estar viva. Não, mas esse é assim, sei nem se eu vou estar viva daqui para lá, nem o almoço da manhã eu vou preparar hoje. Eu também não sei se eu vou estar vivo de hoje para amanhã. Então não é a ausência de planejamento, é você não deixar que a ansiedade atrapalhe o hoje. Tire a sua calma pelo hoje. E aí eu gosto de dar um exemplo, né? Um dos meninos lá de casa, quando tinha uns 10 anos, mais ou menos, o que mais afligia ele é quando fosse servir ao exército. Ou seja, faltavam 8 anos para ele servir ao exército. E ele se afligia bastante porque ia atrapalhar os estudos, porque ia ter que lavar banheiro, porque ele ia ter que fazer não sei o que, se amassar a farda vai de castigo, vai levar uma punição, não sei o que. Uma criatura tem calma, falta 8 anos, não, mas isso vai atrapalhar a minha vida. Isso é um nível de ansiedade que atrapalha o presente. Atrapalha, né? E veja que foi uma criança, por exemplo, aqui uma criança. Imagine a gente adulto, como isso atrapalha também o nosso presente, a gente com muito mais coisas digamos assim, de nível de responsabilidade maior para resolver hoje e está acorrentado, porque a gente não só se acorrenta em passado, não. A gente lança também a nossa âncora lá no futuro e fica preso lá no futuro e esquece de andar agora aqui no presente. Então, não é manter, repito, não é não ter planejamento. Planejamento podemos e devemos ter. Planejamento financeiro, por exemplo. Devemos ter um planejamento financeiro, né? Quando chegarmos daqui a algum tempo, a gente não vai ter a mesma disposição ou talvez a mesma saúde para trabalhar. Você tem que ter um planejamento para poder se manter, já que não vai conseguir estar na ativa trabalhando. Não é não ter planejamento, é não viver com essa ansiedade que nós temos para o futuro. E veja que, voltando um pouco à questão do celular, né? O eletrônico nos faz muito ansiosos, porque o tempo todo você pega o celular, chegou uma nova notificação, né? Como se você não tivesse antenado com a última notícia, você é um ser completamente de outro planeta. Você não está sabendo disso, então eu preciso buscar a informação. E aí você entra nesse círculo vicioso de ansiedade. Está olhando a notificação, qual a última notícia, o que aconteceu, ninguém falou nesse grupo, o que será que acontece? Olha o nível de ansiedade, né? E isso é mais comum. Vocês sabem, vocês têm no mínimo um aplicativo de conversação, então vocês sabem do que eu estou falando. Isso é muito prejudicial a gente. Eu volto a dizer, estou falando por mim. Então, essa culpa do passado e essa ansiedade pelo futuro faz a gente perder um único momento que nós temos controle, que é o presente. Eu só tenho controle, posso me planejar para o futuro, mas controle eu só tenho sobre o presente. Então eu tenho que procurar me manter em paz hoje. E para me manter em paz hoje, eu não posso carregar nas minhas costas a vida inteira dessa encarnação e de quantas vierem mais o sentimento de culpa pelo passado, nem ficar ansioso pelo que vai acontecer no meu futuro. Eu tenho que viver hoje. E aí vem uma frase que eu acho fantástica, porque veja aqui, nos dois conceitos que nós vimos de paz,
seja a paz no nível de consciência, não essa paz do que está acontecendo aí, essa paz de nível de consciência. Estou em paz comigo mesmo porque estou com a consciência tranquila, como disse lá, né, naquele livro, quem tem a consciência tranquila vive feliz. Ou mesmo essa das nossas relações interpessoais, as coisas que nos tiram a paz, o sossego, seja numa, seja noutra. Essa frase eu acho perfeita. A paz, ela não é externa. A gente não tem que procurar a paz fora da gente. Seja num ou outro conceito, essa tranquilidade interior. Por isso que Emmanuel fala que é paz, é saúde e alegria do espírito. Saúde e alegria do espírito. Porque esse nível de paz eu tenho que ter dentro de mim, seja para uma coisa, seja no nível de consciência, seja em relação aos problemas do dia a dia, é uma coisa interna, não é externa. A gente costuma colocar fora da gente ou a culpa por alguma coisa que aconteça errada. A culpa é de fulano, deu uma coisa errada na minha vida, a culpa é de fulano, a culpa foi Deus que quis assim, eu não tenho boa sorte, nunca eu olho para dentro para saber se eu tenho alguma responsabilidade por aquilo. Como da mesma forma, a gente coloca externamente a nossa felicidade, né? Eu gosto muito de fulano, eu vou ser feliz se a gente terminar o resto das nossas vidas juntos. Então você coloca a sua felicidade em outra pessoa, você tirou de você a sua felicidade. Então veja que ele diz, a paz ela não é externa. Seja num ou outro conceito, a paz não é uma coisa fora de você, a paz é uma coisa dentro de você. Mas o estrago já foi feito, eu já fiz uma coisa errada, aí a consciência está pesando. Muito bonito, tudo isso que eu passei os últimos 45 minutos falando aqui, mas e de verdade, eu vou fazer o quê? Né? Ora, vamos lembrar daquela passagem no Evangelho de que o mundo, o dia a dia é igual na passagem assim, o obreiro preguiçoso, o trabalhador preguiçoso, que não fez a sua tarefa naquele dia, mas o que acontece? No outro dia o sol vai nascer e ele vai ter uma nova oportunidade de fazer a sua atividade, a sua tarefa. Assim somos nós. Errei, está pesando a consciência, amanhã é um novo dia e amanhã vai ser uma nova oportunidade de eu tentar erguer minha consciência, de eu tentar reparar o erro, pedir uma desculpa ou não procurar não errar mais dali para frente, porque é o que eu posso fazer naquele momento. E a gente tem que procurar fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu não vou dormir hoje Zé Neto e vou acordar amanhã São Zé Neto. Não é isso que vai acontecer. É um trabalho lento, é um trabalho gradual, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo nesse melhoramento. Então, cada passo que a gente consiga dar de tentar melhorar a nossa paz interior é um trabalho que nós temos que fazer diariamente, né? E não nos preocuparmos em eu reconheço que eu errei com fulano, mas eu ainda não consigo chegar para ele e pedir desculpa. Mas você já reconheceu, que coisa boa. Eu já reconheci. Isso já é um passo gigante em busca de uma paz interior. Eu reconheço que eu errei. Porque antes é isso. Antes eu dizia que a culpa era dele. Depois eu dizia ele mereceu aquilo que eu fiz. E hoje eu já reconheço que foi uma coisa errada que eu fiz. Isso já é um ganho enorme de calma, de paz e de consciência. E aí, eu achei bem interessante, nada por acaso, né? A primeira palavra, a primeira frase da mensagem que você leu hoje, ela dizia assim, mais ou menos assim, né? Que não adianta ter a boca perfumada se você não tem cuidado em agredir. É mais ou menos isso, a primeira frase da mensagem. E uma vez disseram uma coisa que eu também gosto muito de refletir sobre ela, e eu acho que vem bem a calhar aqui para a gente encerrar a nossa conversa da tarde e noite de hoje, que era: a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Eu acho também disso, é uma frase bem simples, não usa nem palavras, mas é de uma profundidade. Muitas vezes o que vai levar a gente a perder a nossa paz são as palavras que saem da nossa boca. Muitas vezes a paz que nós podemos encontrar, essa paz consigo mesmo que nós podemos encontrar, ela é quebrada por aquilo que sai de nossas bocas. O silêncio é uma forma de comunicação, importante. Quantas vezes numa discussão que um fica calado é que irrita mais ainda o outro? É uma forma de comunicação, o silêncio.
Quantas vezes você está sendo xingado por alguém, alguém quer, como a gente fala, alguém quer briga, e você fica calado e termina aquilo arrefecendo. E o outro vê que você não quer briga. É uma forma de comunicação. Então, pensem também, vamos fazer todos juntos essa reflexão sobre o que sai de nossas bocas. E por fim, veja que o título era, e eu terminei deixando propositadamente para o final, no mundo atual. O título é Viver em Paz Consigo no Mundo Atual. Ora, se a paz é um estado de consciência, se a paz, independente de ser uma análise, né, de consciência, ou independente de ser as duas formas que a gente analisou, o que vem ocorrendo ao nosso redor no mundo, a paz ela é interna, então não ganha muito o interesse se é o mundo atual, se é o mundo passado, se é o mundo futuro, porque em cada época desse mundo passado, presente e futuro, vai haver coisas que vão trazer transtorno em nossas vidas, né? Se a gente vai para 40 anos, em 40 anos atrás, nem sequer existia celular, e o exemplo hoje foi um exemplo de celular, mas eram outras coisas que tiravam mais a paz e o sossego das pessoas. Daqui a 40 anos, eu não consigo nem imaginar qual é o tipo de tecnologia que nós vamos estar, e espero que estejamos ainda lidando com a tecnologia daqui a 40 anos, eu ainda esteja aqui, porque o bicho vai ter medo de morrer, o tal do espírito. Eu acho que é sabendo, né? O que afrontou vai ter medo de morrer. Então eu não sei nem o que é que vai existir daqui a 40 anos, espero estar aqui para ver o que estará existindo. Então, o mundo atual é porque hoje nós estamos vivendo, foi o que eu disse, qual o controle que você tem? É no mundo atual. Então sempre vai ser no mundo atual que nós vamos ter que manter a nossa paz, né? Sei lá, a minha última encarnação, há quantos anos foi a minha última encarnação? Mas sei lá, por exemplo, né? Há 80 anos tinha coisas no mundo que então era o atual, que era o que tirava a minha paz. Então pouco importa, o mundo atual sempre é o mundo que você vai estar vivendo, sempre é o mundo que você vai estar vivendo. E o mundo em que nós vivemos sempre vai ter as oportunidades de tirar a nossa paz. Então, meus irmãos, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que a paz é uma construção interior da gente. A paz é uma construção nossa, de dentro para fora. Então, ainda está escurecendo, mas ainda boa tarde. Boa tarde e muita paz. Ok, meus irmãos, muito bem, né? Tivemos aí um estudo bem interessante acerca da paz, uma reflexão bem significativa aí para a gente. Vamos aproveitar o que foi trazido na tarde de hoje, tarde, quase noite, né? Já está começando a escurecer, né? Escureceu cedo. Muito bem, gente. Então vamos agora fazer a nossa prece. Antes vamos dar alguns avisos, né? Quem quiser tomar o passe pode aguardar um pouquinho, tá certo? Quem vai chamando, aí você pode tomar o seu passe. Nosso irmão Tarcísio sempre pede para lembrar que quem quiser ficar trazendo sua garrafinha com água para colocar para fluidificar na sala do passe, pode trazer, coloca lá, leva para casa, durante a semana vai tomando. E se quiser alguma orientação sobre a nossa reunião de vibrações que ocorre na quarta-feira, também procura o nosso irmão Tarcísio. Se quiser botar o nome no nosso livro de prece, de vibrações, fique à vontade, ele vai orientar como fazer, tá certo? Novamente lembrando, sexta-feira passada não teve, mas sexta-feira que vem, dia 12, às 7h30, teremos nosso estudo aqui. Então, quem quiser participar está convidado. Então, vamos fazer nossa prece, agradecendo a todos que estiveram aqui, o pessoal também no Instagram, um abraço a todos, tá certo? Eu vou pedir então ao nosso irmão Ayrton, por favor, vai fazer a prece final. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais sobre a paz, sobre o Evangelho do Cristo. Que o Senhor nos ajude a termos uma semana, uma boa semana, uma semana de paz, de luz, e que a gente consiga aplicar o que aprendemos na tarde de hoje. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. E meus queridos irmãos, então, pedimos permissão a Jesus para encerrarmos essa primeira parte dos nossos trabalhos. Então, como
Zé Neto disse, muita paz para todos. Fique com Deus.